Nessa série de mensagens sobre família, nós temos refletido então sobre paz no lar. Nós começamos vendo princípios gerais, o ABC da sabedoria no lar. E como domingo passado foi Dia dos Pais, então nós pulamos o texto aqui de Efésios, a gente foi lá para o capítulo 6, vimos do versículo 1 ao versículo 4. Hoje a gente retorna aí, dando continuidade ao versículo 21, a Efésios capítulo 5, versículo 21. E o contexto hoje que nós temos vivido é um contexto onde muitas mulheres têm se levantado, né, e defendido acerca do feminismo, a opção do feminismo ou a opressão, o empoderamento, uma palavra nova que a gente tem usado muito, tem ouvido muito nesses últimos tempos, né? Empoderamento feminino versus patriarcado, né? A posição, o poder centralizado no homem. Para a gente entender um pouquinho sobre essas expressões, esses movimentos, aquilo que esses movimentos defendem, a gente precisa voltar um pouquinho na história, não apenas para o século XIX, onde teve uma primeira onda feminista, voltar um pouquinho mais, né? Um dos maiores problemas da civilização antiga era o pouco valor dado às mulheres, né? Elas não eram vistas como pessoas, elas eram vistas como propriedade. Primeiro, propriedade do pai e depois propriedade do marido. As mulheres não tinham direitos legais. A lei e os costumes judaicos e gregos, né? Todos os privilégios pertenciam ao marido e todos os deveres pertenciam às esposas. Olha só o que eu já vou falar quem que falou essa frase, né? Disse o seguinte: temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas com propósitos de gerar filhos legítimos. Quem disse isso foi Demóstenes, discípulo, ou melhor, orador e político grego. E Xenofonte, esse sim, discípulo de Sócrates, ele disse o seguinte: a finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Mas para a gente entender melhor ainda a história, não basta a gente parar numa civilização antiga, a gente tem que ir mais no início da história ainda, da onde nós viemos, como que tudo era, o que deu de errado, é possível ser consertado. E aí a gente chega na criação. Deus havia criado todas as coisas de forma muito bonita, muito bela. Deus criou o homem e a mulher, ambos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Homem e mulher, eles não são animais, eles não vivem com base nos seus instintos. Na verdade, homem e mulher, eles são distintos de toda a criação, porque eles são portadores da imagem de Deus, né? Então Deus criou homem e mulher para terem relacionamentos saudáveis com o transcendente, com Deus, né? Com o Criador de todas as coisas. Relacionamentos saudáveis um com os outros, na sociedade. E Deus deu uma missão ao homem e à mulher: espelhar, refletir a imagem de Deus aqui no mundo, serem reflexos de quem Deus é. E Deus deu a missão também para o homem e para a mulher de reproduzirem, de espalharem a imagem dele aqui na Terra. O problema é que homem e mulher, eles desobedeceram a Deus. Eles acreditaram no enganador. Assim entrou no mundo o medo. Assim entrou no mundo a vergonha, a culpa, o conflito nos relacionamentos, o distanciamento social. Através do pecado veio o sofrimento, começou a fazer parte da existência humana, não apenas a dor e o sofrimento, mas também a morte. E assim a opressão surgiu. A opressão nos relacionamentos surgiram nesse momento, quando o pecado entrou no mundo. Olha o que diz em Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Seu desejo, falando para a mulher, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Queridas irmãs e irmãos, veja que situação triste. A mulher agora tem uma tendência natural de resistir à liderança do marido, afirmando a sua própria independência, sua autonomia. A mulher está insatisfeita com seu papel. E aí o homem, ao invés de servir, amar e cuidar, o homem a domina.
o homem age como um dominador. Será que é esse o plano de Deus? Será que é isso que Deus espera de nós? Nesta mensagem e na próxima mensagem nós veremos como que homens e mulheres podem ser transformados por Jesus e cumprirem o plano que Deus tem, o plano original de Deus, que não é o que nós temos visto nas casas, não é o que a gente tem visto na televisão, não é o que a gente tem visto nos relacionamentos. Veja em Efésios capítulo 5, versículo 21, a palavra do Senhor começa dizendo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O texto que vai falar das mulheres, ele não começa falando das mulheres, porque lembra que nós vimos sobre o ABC da sabedoria no lar, os princípios gerais para uma vida em comunidade, para ter paz no lar, aproveitar as oportunidades, buscar a vontade de Deus, ser controlado pelo Espírito Santo. E quem é controlado pelo Espírito Santo vai falar entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, vai louvar a Deus, vai dar graças ao Senhor e vai ser alguém submisso, sujeito. A submissão, então, é uma responsabilidade de homens e mulheres. Todos nós vivemos debaixo de autoridade, esposas e maridos, pais e filhos, servos e senhores. A ordem na sociedade precisa desse princípio de subordinação. Então, todos nós devemos nos sujeitar a alguém. A submissão é uma responsabilidade não só da mulher, mas da humanidade. Os homens também devem ser submissos, sujeitos às suas autoridades que Deus constituiu. As esposas e maridos, e pais e filhos que nós já vimos domingo passado, servos e senhores, cada indivíduo na sociedade deve cumprir o seu papel. Os relacionamentos assim vão ser harmoniosos, mas se você negligenciar os princípios da palavra do Senhor, haverá problemas na sua vida, no seu casamento, na sua família, na igreja que você faz parte, na sociedade onde você está, se nós negligenciarmos os princípios de Deus. Então, é importante nós dizermos o seguinte, que a submissão, ela nunca deve ser exigida por um ser humano ao outro. Nunca, preste bem atenção aqui, e homens, eu vou voltar nesse ponto mais para frente, a submissão nunca deve ser exigida de um ser humano ao outro, porque submissão você entrega. Submissão é a conscientização do seu papel, do seu local. A submissão é uma evidência de que você está cheio do Espírito. Exigir é tirania. A submissão você entrega. Então, a submissão é uma responsabilidade de homens e mulheres, e a submissão é uma característica da vida em Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E preste bem atenção no que eu vou dizer. O motivo de você se submeter a alguém não está relacionada à pessoa em si, mas está relacionada a Cristo. Você não deve olhar para a pessoa, mas você deve olhar para Jesus. O motivo da submissão é Jesus. Porque se você olhar para as pessoas, você desanima, você se frustra, você é magoado, você é ferido, você é maltratado. Você precisa olhar para Jesus e cumprir o plano que ele estabeleceu para a sua vida. Então, a submissão ela está associada à plenitude do Espírito. Cheio do Espírito, vai se submeter às autoridades. E aí ele vai entrar no versículo 22. Aí ele vai começar agora a aplicar isso com as mulheres, depois homens, pais e filhos, servos e senhores. Mas agora ele vai falar para as mulheres. Veja o versículo 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. O que nós vamos aprender aqui nesses próximos versículos é que esposas cristãs submetem-se ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. A esposa cristã, ela vai se submeter ao seu marido, como a igreja é submissa ao Senhor Jesus. Sujeitem-se, então, cada uma a seu marido. Conforme eu mencionei numa mensagem anterior, a partir de 1960, com o movimento hippie, eles se rebelando contra qualquer autoridade institucional, formou-se uma geração libertina, formou-se uma geração sem limites. Eu não sei se você já viu
mas eu já vi isso escrito em muros. Talvez você já tenha visto. Por uma educação que nos ensine a pensar e não a obedecer. Você já viu essa frase? Talvez você já falou isso. Por uma educação que nos ensine a pensar e não a obedecer. Isso está errado. A educação ela deve ensinar a pensar, mas ela deve ensinar a obedecer, porque o princípio de autoridade é fundamental para a ordem na sociedade. É Deus quem estabeleceu autoridades em casa, autoridades na igreja, autoridades civis. Todos nós temos autoridades e nós devemos nos sujeitar a essas autoridades. E aí depois disso vem, e já estava em andamento, um movimento feminista com muita força, e a palavra submissão, ela se transformou num palavrão. Uma mulher hoje falar que é submissa é motivo de revolta, porque infelizmente essa palavra ela ganhou um tom muito ruim pelo entendimento que a sociedade está tendo disso. Então, nós precisamos entender, visto que as pessoas não sabem mais o que é submissão, nós precisamos agora, nesse início, entender o que não é submissão, ok? O que não é submissão? Submissão não é inferioridade. Se você puder agora falar em alta voz isso, submissão não é inferioridade. Nós vimos em Gênesis, Deus criou o homem e a mulher, ambos à sua imagem. A mulher foi feita da imagem de Deus. Quanto o homem foi feito? Homem e mulher têm igualdade de valor. Na Bíblia, nós encontramos mulheres mais corajosas do que homens. Lembra o exemplo de Débora e Baruque? Nós encontramos mulheres mais capazes na comunicação da palavra. Lembra Áquila e Priscila? Mulheres mais comprometidas com Jesus no momento da crucificação, Maria, Marta e outras mulheres, em contraste dos apóstolos que estavam com medo. Homem e mulher são iguais no ser. Hernandes Dias Lopes, ele afirma o seguinte: igualdade de valor não é identidade de papel. Nós veremos isso mais para frente. Mas homem e mulher são iguais no ser, mas são diferentes no fazer. Ela, a mulher, foi criada para ser auxiliadora do homem. Olha que interessante. Não havia entre os animais ninguém que correspondesse a Adão. E Deus cria Eva. E aí Adão fala, essa sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Deus criou uma auxiliadora idônea, ou seja, aquela que olha nos olhos de Adão, porque ela é igual a Adão. Mulher e homem são iguais no ser, são iguais em essência. A mulher não é uma escrava, ela é uma auxiliadora idônea. Então, submissão não é inferioridade, submissão não é escravidão. A submissão nunca deve ser exigida pelo marido, porque os textos bíblicos, conforme a gente está vendo aqui, e outros textos, conforme de Pedro, de Colossenses, no Antigo Testamento, o que o texto está falando? Ele fala o seguinte: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido. O texto não está dizendo que o homem deve exigir isso da mulher. É a mulher que oferece isso ao marido. É a esposa que entrega isso ao marido e abençoa o seu lar. Submissão é entregue, é uma entrega, não é uma exigência. Submissão não é uma obediência cega. Sabe por quê, mulheres? Porque a submissão da esposa a Jesus, ela é superior, ela é absoluta, ela é exclusiva. Ela deve obedecer a Jesus em primeiro lugar. A submissão da esposa ao marido não é igual à submissão dela a Cristo, mas é por causa de Cristo. Então não é uma obediência cega, porque se o marido falar algo contrário à palavra, a mulher vai tomar uma decisão de obedecer a Jesus, o seu Senhor e o seu Salvador. Então obediência, submissão não é uma obediência cega, não é inferioridade, não é escravidão. O que é submissão?
Se homem e mulher são iguais no ser, então submissão é uma questão de função. Existem papéis a serem desenvolvidos. Existe uma função estabelecida pelo Senhor. O homem, nós veremos à frente, o homem é o cabeça do lar e a mulher é sua auxiliadora idônea. Submissão significa alinhar-se sob a autoridade do marido. É colocar-se debaixo de uma missão. Deus designou um membro da família para ser o líder, o protetor, o provedor, e um outro membro da família para ser companheira, amiga, complemento, ambos juntos cumprindo a missão. Tem um lema para o casamento, queridos, que é fantástico: um para o outro e ambos para Deus. Um para o outro e ambos para Deus. É isso que Deus deseja para o casamento. Homens, preste atenção no que eu vou dizer agora. Homens, atenção. A missão do marido, em primeiro lugar, é glorificar a Deus. A missão do marido é glorificar a Deus. E sabe como que o marido faz isso? Amando a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa é a sua missão. Glorificar a Deus amando a sua esposa e entregando-se por amor a ela em sacrifício, em serviço, cuidando e protegendo a parte mais frágil do lar. Você é o protetor, você é o provedor, você é aquele que cuida, você é aquele que protege. Essa é a missão do marido. E a esposa, então, é auxiliar o marido nessa missão. Quero que você pense comigo agora no carro. O carro, ele tem algumas coisas que a gente precisa fazer no carro, como alinhamento, balanceamento, né, cambagem, mas eu gostaria que você pensasse no alinhamento. É quando o pneu ele precisa estar alinhado com o pneu da frente, o de trás alinhado com o pneu da frente. Ele não pode estar para fora, ele não pode estar para dentro, ambos precisam estar alinhados. Os da frente, eles têm o privilégio de ter uma visão maior, mas eles se desgastam mais. Os de trás, eles são protegidos, porque se o da frente vê um buraco, ele desvia, o de trás é protegido. E o de trás se desgasta menos. Mas olha que interessante, os pneus, eles são da mesma espécie, é da mesma matéria, eles são iguais. Então, a missão da esposa é alinhar-se sob a autoridade do marido. Isso é submissão. Submissão é para o marido e não para todos os homens. Nada justifica uma aplicação, né, que a submissão feminina deve ser num contexto político, empresarial ou social. A submissão é para o marido. Em quarto lugar, a submissão é uma oferta de adoração a Deus, que beneficia o lar. A gente viu no versículo 22, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. A esposa se submete ao marido para glorificar a Deus. Se a mulher está no Senhor, a submissão a Deus, ela vai ser submissa ao seu marido. Porque quando a esposa cristã está sujeita a Cristo, ela deixa que Jesus seja o seu Senhor de sua vida. E ela não tem dificuldades em sujeitar-se ao seu marido. É impossível uma mulher ter uma relação de submissão a Jesus e de insubmissão ao marido. As esposas se submetem porque elas estão em Jesus, adorando a Deus. É por isso que as mulheres se submetem. Lembre que o texto fala diretamente às mulheres. O texto não diz, maridos, dominai vossas esposas. Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte, a submissão é absolutamente voluntária e espontânea. É a mulher quem se submete a si mesmo. O Davi Murk, o pastor Davi Murk, diz o seguinte, submissão é algo voluntário, não no sentido opcional, mas que tem de brotar no coração da mulher. É uma questão entre a mulher e Deus. É entre a mulher e Deus, em primeiro lugar. Ou seja, é um alinhamento vertical com Deus. Se o coração da mulher está ajustado em Deus, ela vai cumprir o seu papel aqui no mundo. Submissão também é respeitar.
No versículo 33, diz, portanto, cada um também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Ser submissa é respeitar. Tem um Reiner, se eu não estou enganado, diz o seguinte: esse temor aqui poderia ser definido como reverência. Veja só, esposa, veja só. Você que vai casar também, todas as mulheres, preste atenção. É uma reverência à posição que o marido ocupa. Ela respeita, ela tem temor, ela reverencia a posição que o marido está. E um dia eu estava estudando sobre isso, alguns meses atrás, e eu me deparei com uma frase que o pastor Davi Murray escreve no seu livro Lar, Família e Casamento. Ele diz o seguinte: podemos resumir a ideia, esposa, preste atenção nisso. Podemos resumir a ideia que a esposa é a maior fã do seu marido. Mesmo que todos no mundo se virassem contra ele, o marido deveria ter a confiança de que pelo menos a sua esposa acredita nele. Olha que coisa bela. Eu achei que eu não ia me emocionar aqui de novo, conforme como eu me emocionei quando eu li isso aqui pela primeira vez. A esposa, a mulher cristã, ela é fã do marido. O marido, ele tem uma missão de glorificar a Deus. Amar a esposa, se entregar por ela. Ela o auxilia. E mesmo que todos se voltem contra o marido, ele tem a convicção de olhar para o lado, nos olhos, porque ela é uma auxiliadora idônea, e saber que ela acredita no marido, que ela respeita o marido, que ela reverencia o marido, que ela sabe que o marido está fazendo isso para a glória de Deus. Ser submissa é respeitar. Ser submissa é uma obra sobrenatural no coração da mulher. Quero te dizer que humanamente você não consegue se submeter, porque isso vai contra a sua natureza. Lembra de Gênesis 3:16. O seu desejo será para o seu marido. É natural. Todas as mulheres, elas precisam ser discipuladas nisso. Porque o efeito da queda atingiu todos, homens e mulheres. Se por um lado, isso a gente vai ver domingo que vem, ok? Se por um lado o homem tem a tendência de dominar, eu que mando aqui. Por outro lado, a mulher tem dificuldade em se submeter. E essa ação do Espírito Santo no seu coração é que te fará e te levará a ser uma mulher submissa. A submissão, então, está associada à plenitude do Espírito, lembra? Deixem-se encher pelo Espírito, falando, cantando, louvando, dando graças e se sujeitando. Então, o Espírito Santo habitando em ti, te ajudará e te dará condições de você se submeter. Quero que você preste atenção agora nessa ilustração. Pense na dobradiça da porta, da sua porta aí. Nós estamos com um filho pequeno em casa, então a gente jogou óleo, spray, né, nas dobradiças para que elas não façam barulho, ao elas serem movimentadas, elas não venham a ranger. E a maçaneta, a dobradiça, ela precisa estar alinhada, e aí vai haver um prego ali, um pedaço de ferro, onde vai deixar elas alinhadas, né, unidas, e ao partir do movimento que ela fizer o movimento, se ela estiver banhada pelo óleo do Espírito Santo, ela não vai trabalhar rangendo. E quantas mulheres estão alinhadas ao marido? Só que elas trabalham rangendo. Elas não gostam de cumprir a sua função. Elas reclamam, elas murmuram, elas brigam. Existe um relacionamento de tensão, existe atrito, existe falta de paz. Dá medo de mexer na porta, porque se mexer na porta vai dar barulho.
A submissão é uma obra sobrenatural do Espírito Santo no seu coração, mulher. Deixe ser cheio do Espírito Santo para que você possa fazer isso banhada pelo óleo do Espírito, te conduzindo naquilo que você há de fazer, que você possa a porta abrir e fechar sem ranger. E a razão disso tudo, no versículo 23 diz: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. O homem não é o cabeça no sentido de que ele é melhor. Nós já vimos isso, é uma função que ele exerce. E essa função, homens, essa função que nós exercemos deve ser como Jesus. Se você está aí ouvindo essa mensagem falando, tá vendo, mulher? Tá vendo, mulher? Tá vendo, mulher? Isso está errado. Porque é o Espírito Santo que vai falar diretamente ao coração delas. E aí, quando a gente chega na nossa parte, homens, de amar a esposa como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, vivendo para ela, então, é nesse sentido que nós somos como Jesus. Nós devemos ser como Jesus. E muitas pessoas, irmãs, amigas, você que está ouvindo essa mensagem, muitas pessoas atacam a palavra de Deus falando que a Bíblia é machista, que Jesus era machista, que Paulo era machista. Isso aí é um erro sem tamanho, porque Jesus deu muito espaço para as mulheres no seu ministério, ao ponto de causar escândalo para os judeus. Se Jesus fosse machista, os judeus não iam se escandalizar. E aí Jesus deu espaço para as mulheres, ele protegeu as mulheres, o apóstolo Paulo protegeu, elevou o status das mulheres ao ponto, por meio do seu ensino na santidade do casamento, na preservação da dignidade sexual, na igualdade entre Cristo, homem e mulher são um só em Jesus. O apóstolo Paulo eleva a posição da mulher, destaca, é contracultural o que ele falou. Então, no cristianismo, nós temos pela primeira vez uma ética de obrigação mútua. A mulher tem o seu papel e o homem tem o seu papel, diferente das civilizações antigas, onde os privilégios eram masculinos e os deveres eram femininos. Homens, ouça o que eu vou dizer. Deus não quer maridos opressores. Deus quer maridos que se sacrifiquem por suas esposas. Deus não quer homens que vivam para si mesmos, mas que vivam para sua esposa, que as ame, que as proteja. Homens dizem, não, eu vou morrer pela minha esposa, eu posso morrer por ela. Posso falar uma coisa? Antes de você morrer pela sua esposa, viva por ela. Faça o que ela está pedindo há tanto tempo para você fazer, você não faz. Cuide das coisas que ela quer que você cuide. Priorize os pedidos dela. Às vezes são pedidos simples, trocar uma lâmpada, trocar o chuveiro, trocar uma torneira, pintar uma parede, arrumar um piso. São pedidos simples. Viva pela sua esposa. Liderança bíblica não é ditadura. Liderança bíblica é entrega, é doação. Não é bater na mesa e falar eu que mando aqui. O autoritarismo, ele busca governar pela força. A liderança bíblica, ela busca liderar pelo serviço, pela entrega. E quando o autoritarismo está no seu lar, o que você tem ao seu redor são bonecos, uma casa de loucos. O autoritarismo produz silêncio, as pessoas têm medo de se expressar, as pessoas são desprezadas. Na próxima mensagem, nós veremos que o homem não está acima da mulher, porque ele é chamado para servir, para sacrificar-se, para entregar-se por amor. O homem deve ser Jesus para sua esposa e seus filhos. E essa é uma das razões, porque crente não deve casar com não crente. O casamento deve ser entre um jugo igual, onde um vive para o outro e ambos vivem para Deus. O jugo desigual é condenado nas Escrituras. Porque Deus quer que os homens sejam Jesus para a esposa. E Deus quer que as esposas sejam como a igreja é para Jesus. A mulher se submete porque o homem é o cabeça.
e juntos eles vão conduzir o seu lar da forma como Jesus deseja. Está vendo a diferença de adoração para escravidão? Está vendo que submissão nada tem a ver com escravidão? Submissão tem a ver com adoração. Você adora a Deus sendo submissa, porque Jesus te resgatou, mulher. E não é porque alguém está te obrigando. Em último lugar, o apóstolo Paulo ilustra falando como a igreja está sujeita a Cristo, versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Veja a importância da submissão. O apóstolo Paulo está fazendo uma analogia entre Cristo e a igreja. Nada mais, nada menos. Da mesma forma como a igreja se submete a Jesus, a igreja não questiona Jesus, a igreja simplesmente obedece ao que Jesus deixou na palavra e segue o que ele falou. Assim as mulheres devem ser submissas a seus maridos. Nós chegamos no fim dessa mensagem. E agora, como que você, mulher, você pode praticar isso? Gostaria de dar algumas dicas. Primeiro, submeta-se não por temor àquele que está no sofá, mas por aquele que está no trono. Não se submeta por alguém que está na sua casa. Submeta-se a ele, mas por temor a Jesus. Jesus está no trono. A sua submissão é a Cristo em primeiro lugar. Busque em Jesus a capacidade para submeter. Sozinha você não consegue. Você não vai conseguir, você vai ser, se você for uma dobradiça, né, alinhada, se for, porque às vezes nem quer ser, mas se você for, talvez você vai fazer isso rangendo, porque você não tem capacidade de obedecer, da mesma forma como os homens não têm capacidade de liderar e servir e amar e proteger e se entregar. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos daquele que tomou o nosso lugar na cruz. Querida amiga, foque na sua missão. Às vezes eu percebo que as mulheres elas gastam muita energia apontando os erros do marido. Ele não faz isso, ele não faz aquilo outro, ou ele está fazendo errado. Irmã, foque na sua missão, porque é da sua missão que você vai prestar contas. A dele, ele vai prestar conta. Ele vai se ver com Deus. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Quem Deus chamou para conversar? Foi Adão. Adão, vem cá, vamos conversar. O que aconteceu? Adão, tu comeu do fruto. Foi a mulher que tu me deste. Então, irmã, foque na sua missão. É a sua missão, é da sua missão que você vai prestar contas ao Senhor. Não gaste sua energia apontando os erros do seu marido. Ore por ele. Peça, a gente vai ver isso aqui mais para frente, mas peça para Deus tocar no coração dele. Em quarto lugar, quando o marido exigir algo proibido pelas Escrituras, desobedeça respeitosamente. Lembra o que a Bíblia diz? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas tome muito cuidado, porque às vezes a gente pode criar uma regra e a tradição nos mostrar que aquela regra é mais importante do que a palavra, e não é. Não é. Então, só se o seu marido pedir algo que está contrário às Escrituras, então desobedeça a ele respeitosamente. E nas suas atitudes você vai dizer, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando o marido não obedece a palavra, ganho através de uma conduta honesta e respeitosa. Geralmente, quando o marido não obedece a palavra, as mulheres falam bastante. Elas acham, talvez de forma inconsciente, que no muito falar, elas vão conseguir mudar o marido. Tu vai conseguir mudar o teu marido? Não muda. Então, não adianta falar, o Senhor já falou lá em Pedro, ganho sem palavras, ganho pela conduta honesta e respeitosa. Então, o teu desejo de falar com ele, não fale com ele, fale com Deus sobre ele. Vá até o teu quarto, dobre o joelho e fale, Deus, muda o coração do meu marido. Deus, traga o meu marido de volta. Deus, faz o meu marido um Jesus na minha casa. Peça para Jesus. Jesus tem poder.
A palavra de Jesus que é poderosa. Não gaste a sua energia tentando mudar alguém, porque você não vai conseguir. Mas quando Jesus fala, as coisas acontecem. Então, fale com Jesus, vá até Jesus. E quando o marido não tem uma missão, ele é um menino ainda. Ele não sabe para onde ele vai, ele não tem objetivos. Tem horas que ele não quer viver para Deus, não quer glorificar a Deus. Quando o marido não tem uma missão, você deve mostrar consideração a ele como verdadeiro líder do lar e encoraje-o a ele assumir a liderança na família. Encoraje ele a falar: meu bem, tome uma decisão, que eu vou te apoiar, eu vou te ajudar. Domingo que vem nós refletiremos sobre o papel dos maridos. E hoje nós aprendemos, será que as mulheres as esposas devem ser feministas? Será que as mulheres devem ser empoderadas? Deus deseja que as mulheres sejam transformadas, cheias do Espírito Santo, vivendo para a glória de Deus, em obediência à palavra, para que a palavra não seja desprezada. Então obedeça ao Senhor, que Deus te abençoe, que Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, vivendo para a glória de Deus. Você que ainda não casou, esteja orando, falando: Deus, eu quero constituir um lar cristão, um lar que glorifique e exalte ao Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado, porque o Senhor é paciente conosco. O Senhor nos ensina dia após dia. E nós queremos pedir em favor das nossas irmãs, para que elas possam te amar a cada dia mais. Em primeiro lugar, se submeterem ao Senhor e serem bênção em casa, não serem mulheres briguentas, mas mulheres cheias do Espírito. Abençoe, Senhor, as mulheres que te amam, que obedecem a sua palavra. Dê forças a elas, ajude elas na missão que elas têm aqui nesse mundo. Que elas possam amar o marido e amar os filhos e fazer do lar um pequeno céu, para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe na sua missão de glorificar e exaltar ao Senhor. Deus te abençoe.